hoje nós vamos falar sobre a geopolítica na região Caxemira. Galera, vocês já ouviram falar sobre a Caxemira? É uma região incrível, cheia de montanhas majestosas do Himalaia, rios lindos como o Indo e o Jhelum, e paisagens de tirar o fôlego. Mas não é só beleza natural não. Esses rios são super importantes, irrigam planícies, ajudam na agricultura e sustentam milhares de pessoas na Índia e no Paquistão. Por estar entre três potências nucleares da Ásia, Índia, Paquistão e China, a Caxemira se tornou um verdadeiro barril de pólvora da região. Os estados começou logo após a partição da Índia em 1947. Quando o domínio britânico acabou, os estados principais, incluindo a Caxemira, tiveram que decidir se iam para a Índia ou para o Paquistão. O Maharaja hindu da Caxemira, Hari Singh, quis permanecer independente, mas quando milícias do Paquistão invadiram a região, ele decidiu aderir à Índia em troca de apoios militares. O Paquistão nunca aceitou isso, achando a decisão ilegítima. E assim começou a disputa que até hoje gera guerra e conflitos de baixas intensidades. A Caxemira virou um ponto central de rivalidade. A Caxemira virou o ponto central da rivalidade entre Índia e Paquistão, que tratavam três guerras principais: 1947, 1965 e 1999. Cada lado controla uma parte da região e se considera o legítimo dono de tudo. E para complicar ainda mais, a China também está no jogo, controlando a área de Aksai Chin, um planalto desértico do leste da Caxemira. A tensão com a China já explodiu antes, na Guerra Sino-Indiana de 1962. E hoje, a presença chinesa adiciona uma camada extra de complexidade, transformando um conflito bilateral em um triângulo de tensão entre três potências nucleares. Além da política e das disputas militares, a Caxemira também enfrenta uma crise humanitária. Há motivos separatistas que querem independência ou se unir ao Paquistão, alimentando-os por sentimentos de alienação e violação de direitos humanos. Isso não só desestabiliza a região, mas também preocupa a comunidade internacional, que vê a Caxemira como um potencial ponto de ignição de um conflito nuclear. Então, gente, vocês sabiam que a Índia e o Paquistão já brigaram 3 vezes por conta da Caxemira? Pois é, e cada briga só deixou tudo mais tenso por lá. A primeira guerra foi em 1947, logo depois da ilha ficar independente. Muita gente perdeu a vida e a região já começou cheia de problemas. A segunda, em 1965, só aumentou o clima de rivalidade e deixou a fronteira fortemente militarizada. E a terceira, em 1971, aconteceu junto com a guerra que criou Bangladesh. Mesmo assim, a Caxemira voltou a ser o palco de disputas, mostrando que resolver o problema é tipo apagar o fogo com gasolina. Ou seja, essas guerras históricas deixaram um ressentimento gigante que ainda influencia tudo por lá hoje. Hoje em dia, a região continua cheia de tensão. Temos confrontos menores e ataques que acontecem de vez em quando, geralmente feitos por grupos separatistas que querem independência ao se juntar ao Paquistão. Quem mora lá vive praticamente
sobre uma patrulha militar o tempo todo, com restrições e protestos acontecendo direto. Dá para imaginar o clima? É como se a qualquer momento pudesse estourar alguma confusão grande, então todo mundo vive meio em alerta. E tem outra coisa que deixa tudo mais complicado, a diferença religiosa. A maior parte da população da Caxemira é muçulmana, mas quem governa a região é a Índia, que em maior parte é hindu. Isso gera aquele clima de tensão diário, tipo protestos, atitudes civis e militares, movimentos separatistas. É como se tivesse uma faísca constante, e qualquer coisa pequena pode virar uma grande confusão. E agora, a parte mais assustadora. Índia e Paquistão têm armas nucleares, hein? Segundo o jornal Pakistan Today, a Caxemira virou um verdadeiro jogo de galinha nuclear. Traduzindo, qualquer faísca, por menor que seja, pode virar uma baita confusão, com consequências gigantescas para o mundo todo. Ou seja, não é só um problema local, é uma região que preocupa o planeta inteiro. Vocês sabiam que a Caxemira é uma das regiões mais militarizadas do mundo? Pois é, isso acontece porque Índia e Paquistão estão brigando pela região há décadas. E observação, os dois têm armas nucleares, então a presença de tropas por lá é enorme. O objetivo é controlar a região e conter grupos insurgentes. Mas na prática, isso gera conflitos constantes, trocas de fogo na fronteira e um risco que assusta até o resto do mundo. Mas por que a potência militar é tão intensa? Vou te explicar alguns motivos. Primeiro, a disputa territorial. Desde a divisão da Índia Britânica, Índia e Paquistão brigam pela Caxemira, que é montanhosa e tem população majoritariamente muçulmana. Segundo, a presença de grupos armados. Para a Índia, são insurgentes. Para o Paquistão, são lutadores pela liberdade. E claro, isso justifica ainda mais a presença de tropas. E terceiro, a rivalidade nuclear. Ambos têm bombas nucleares, então qualquer faísca pode virar um problemão global. É tenso, né? E Giulia, quais são os efeitos dessa potência militar? Bom, eu vou te explicar agora. A região vive num clima de tensão constante, com violência que aparece de vez em quando. Tem os ciclos de retaliação, um ataque gera outro, e a instabilidade só aumenta. E quem sofre mais? A população local. O medo é constante, o turismo cai e a vida do dia a dia fica limitada. Imagina viver com esse clima para sempre. E olha que recentemente, em maio, a região voltou a ser palco de conflitos entre Índia e Paquistão. O mundo ficou em alerta, porque estamos falando de países nucleares. Além disso, rolou uma curiosidade. Os caças chineses usados pelo Paquistão se saíram melhor contra os franceses da Índia, chamando a atenção da indústria bélica global. Só para você ter uma ideia, Índia e Paquistão têm arsenais nucleares parecidos, com cerca de 160 e 165 ogivas. A China, por sua vez, tem mais de 350, ou seja, mais do que os dois juntos. A presença da China, especialmente na região, com o CPSC, deixa a Índia ainda mais preocupada, porque vê isso como uma ameaça à sua segurança. A geopolítica entre Índia e Paquistão e China é tão complicada que a Caxemira se tornou um ponto de tensão constante. Qualquer conflito ali tem potencial de escalar e envolver até armas nucleares. Mas, curiosamente, essa ameaça nuclear também funciona como dissuasão, ou seja, provavelmente evitou guerras ainda piores até hoje. Para encerrar o nosso jornal de hoje, a Caxemira continua sendo um dos lugares mais sensíveis da Ásia. Entre diplomacia, tropas e bombas nucleares, o equilíbrio é delicado e a comunidade internacional fica só de olho, torcendo para que essas tensões não se transformem em novos conflitos devastadores. Então fica a pergunta para vocês. Será que um acordo de paz duradouro é possível nessa região? Gente, e esse foi o jornal de hoje, viu?